Eu vejo pessoas que tinham nomes muito grandes no jornalismo audiovisual da TV, acha que é só pedir demissão, porque na TV ela ganha um salário gigantesco, todo mundo ama, ela dá autógrafo na rua, saiu da TV, abriu o canal no YouTube, a pessoa morre. Porque ela acha que ela vai transportar tudo. Não, você tem que inventar um novo personagem, tem que ser outra coisa. E aí, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Gabriela Almeida e essa é a primeira entrevista aqui do canal Precisamos Falar sobre Jornalismo. Como você já deve saber, aqui é um espaço para a gente poder refletir sobre a profissão e pensar sobre as novas possibilidades que a internet traz para o exercício do jornalismo. Hoje eu tô aqui com Nelson Garrone, que é jornalista e que comanda o canal Coluna do Garrone aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o trabalho dele. O Nelson, antes de se aventurar aqui no YouTube, ele trabalhou na TV Globo por mais de 15 anos e chegou ao cargo de editor-chefe do programa do Globo News em Pauta. Nelson, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você. E eu queria falar sobre um assunto que você já discutiu um pouco no seu canal. Você sabe que você ocupou um cargo super desejado por nós, estudantes de jornalismo, né? E o que te motivou a sair de uma mídia tradicional e se aventurar aqui no YouTube? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigado por me convidar. Quando você fala em aventura, é muito engraçado porque a gente só tem a dimensão de que a gente faz um trabalho grande, pelo menos eu, né? Falar gente, eu falar na primeira pessoa, eu. Eu só tive a dimensão de que fazia um trabalho importante, relevante e eu tinha assim um cargo cobiçado depois que eu saí. Porque como minha carreira basicamente foi dentro da TV Globo, eu tinha feito estágio antes e tal, mas o meu último estágio foi dentro da TV Globo e depois eu acabei ficando e fiquei esse tempo todo lá. Aquilo ali é super normal, né? Você tá lá como estagiário, depois você é contratado, vira trainee, vai editor, editor sênior, editor blá blá blá, editor-chefe. E aquilo ali é muito natural, porque você está no lugar onde você trabalha e você assumiu um cargo de chefia no lugar onde você trabalha. Eu achava que era um pouco insólito, porque no meu cargo eu era o mais jovem. Eu tinha uma equipe que era, em algumas situações, eu era o mais jovem da equipe que eu liderava. Então isso era um pouco estranho. Mas quando você está naquele ambiente, você não percebe o seu privilégio. Isso vale para várias outras situações, por exemplo. Se você foi criado numa escola particular e você não precisou trabalhar para estudar, que é o meu caso, você não entende isso como privilégio. Eu estudei, aí depois que eu estudei, eu passei para uma faculdade, e depois da faculdade eu consegui um estágio, consegui um emprego e as coisas foram acontecendo. Só depois que eu percebi que esse era, sim, um lugar de privilégio, um lugar, sim, cobiçado. E é difícil você ter essa consciência. E eu levo isso até hoje. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo hoje, mas eu vou fazendo. Eu vou fazendo, tem alguns critérios, uns princípios éticos, linhas que a gente não cruza e vou fazendo. Então a consciência sobre o que está fazendo é só depois que passa. Agora, falando um pouco mais do seu processo de transição de carreira, quando você saiu da Globo News, você decidiu investir o seu tempo e o seu esforço na criação do canal My News, junto da Mara do Luque e de outros profissionais. Como que foi esse processo de sair de um ambiente super regrado e talvez até mais burocrático para poder vir trabalhar na internet, que funciona a partir de uma outra lógica bastante diferente? É um desafio, e era uma equipe, né? Uma equipe pequena, se comparado com a equipe que eu liderava, por exemplo. E na TV, numa empresa grande, você tem os processos muito estabelecidos e alguns processos tradicionais, regras que você não sabe nem de onde vieram, você tem funções muito determinadas. Aí quando você sai e você vai começar alguma coisa do zero, não existe processo pronto. E tudo. Como é que é o processo de captação de imagem? Não tem a câmera. Você tem que buscar a câmera, você vai ter que contratar um freelancer, não tem aquilo já pré-pronto para você. Os processos são feitos todos do zero. E eu não participei da parte comercial e da parte de estruturação da empresa em si, mas ainda tem isso, né? As pessoas que vão montar um canal pensam só no jornalismo. Eu, por sorte, fiquei só no jornalismo mesmo. Mas tem que pensar toda a área comercial, de marca, de estratégia, contratação e tal. E mesmo na área de jornalismo, o que na TV
a minha preocupação era basicamente o conteúdo que eu fazia. Quando você sai dessa estrutura, você tem que pensar muito na parte técnica, e você tem que entender um pouco da parte técnica para poder fazer o seu trabalho. Porque você não vai ter mais aquela assessoria de técnicos para ajudar você a fazer seu trabalho. Técnicos do tipo o operador de áudio, o cinegrafista, o diretor de TV, o editor de imagem. Quando você sai dessa estrutura, e agora eu acabei desenvolvendo essa habilidade, você rouba para você muitas dessas funções. Então, você acaba tendo que desenvolver outras habilidades e processos. No caso do My News, ainda tinha muita coisa feita à distância. Então, você vai montar uma reportagem via WhatsApp, a negociação ali toda por WhatsApp. A repórter está em tal lugar, eu estou em casa, e você conversando por WhatsApp, e você ali meio que com a repórter sendo produtor e editor sem sair de casa. Eu cobri a posse do Bolsonaro assim, eu em casa, era um dia tenso de trabalho, posse do presidente, a repórter estava em Brasília, conversando tudo pelo WhatsApp, e ela me mandando o material, fosse por WhatsApp, fosse por e-transfer, mas aquele trabalho tenso, todo concentrado no meu WhatsApp e no meu computador. E qual era o processo de fazer a cobertura da posse de um presidente? Na TV Globo tinha reuniões, mais reuniões, câmeras, repórteres, apresentadores, produtores. Ali não, era eu e a repórter e o cinegrafista. E a gente tinha que sair, no fim do dia, tinha que sair um vídeo sobre como foi a posse. E o desafio de ser como foi a posse, diferente do que a pessoa vai ver nos telejornais. Porque eu não vou descrever como foi a posse. Aquilo ali já está público. Então você tem o desafio de montar um processo, montar essa engrenagem, que depois vai ser dissolvida. Alguma coisa pode ficar, algumas sacadas, pô, vou repetir isso aqui porque funcionou. Mas é tudo muito na tentativa e erro, né? Não tem um tutorial no YouTube, não vai ter um curso que você vai fazer para como editar uma reportagem à distância em Brasília via WhatsApp. Não tem. Esse é o principal desafio, o processo. Uhum. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente sabe que para além da técnica, o jornalismo da internet ele tem uma outra linguagem. Como que é fazer o jornalismo no YouTube? Quais as ferramentas de linguagem e de técnicas também que você utiliza para o seu próprio canal? Como são essas questões relacionadas à linguagem, à técnica e também ao domínio do marketing que você tem? Porque é aquilo que você mesmo falou. Como, além de produzir todo o canal jornalístico, você precisa divulgá-lo e fazer com que ele chegue para cada vez mais pessoas. Essa parte é a minha principal deficiência, assim, porque eu eu não tenho conhecimento nessa área e deveria ter. Mas em relação ao conteúdo, você tem que desativar alguns disjuntores que ficam ligados de isso não pode, isso não deve. Não posso falar. Porque tem algumas regras. Né? No telejornalismo, para você, num canal, você ter uma homogeneidade de linguagem e de forma, você tem que ter algumas regras. Então, você tem palavras que não são ditas, frases que são feitas dessa maneira, jeito de captar a imagem, a edição de uma reportagem se faz assim, assim, assim. Por quê? Você está num processo. Aí um repórter passou mal, a matéria tem que ir para o ar. Outro repórter entra. Então você tem a matéria produzida, qualquer repórter pode pegar aquela matéria e qualquer editor pode pegar a matéria do repórter. O repórter não tem o luxo de fazer assim. Não, eu faço assim. Não, você tem um limite ali da sua criatividade, porque você fala assim, não, você tem que fazer off passagem sonora. Não tem outro esquema. Eu não quero fazer passagem. Eu quero fazer tudo em on. Não quero fazer imagem de apoio, vou pegar uma câmera na minha mão, vou sair falando, porque quero falar o que eu tô sentindo. Não tem essa possibilidade. Você tem que ter. Você tem 1 minuto e meio, você tem essa entrevista marcada, você vai para aquele lugar. 1 minuto e meio me conta uma história. Então você tem limitação de tempo, de forma, e você tem que falar uma linguagem que todo mundo entenda. Até você falar off, passagem sonora, já é um jargão que todo mundo vai entender. Tem que só fazer um offzinho. Já entendi. Então tem todo um modelo. Agora, quando eu estou fazendo alguma coisa que o canal sou só eu, né? Eu faço captação de imagem, cuido do meu figurino, eu faço o meu áudio. Primeiro que eu tenho que estudar qual é o equipamento que eu vou usar. Eu comecei fazendo com o celular. Aí vou melhorando. Fui para uma câmera fotográfica que filmava em HD. Agora eu já filmo com uma câmera 4K. O microfone eu também fui melhorando, é o que é muito difícil, porque quantas vezes eu já gravei, ficou uma porcaria, eu fiz de novo, porque não tem alguém que fica revisando meu áudio real time. Quando eu acabo de gravar, eu vou lá na ilha e falo assim, putz, tá mal gravado, vou fazer de novo. E aí começa com um sorriso no rosto e vamos fazer de novo.
E o formato é muito livre, porque eu posso botar alguma coisa que seria um erro numa edição tradicional, numa edição para o meu canal, como sou eu mesmo, fica alguma coisa que dá um toque de pessoal, e é isso que eu acho que atrai mais. As pessoas gostam do personagem, que sou eu, né? O personagem que sou eu, mas o personagem também tem um pouco do que as pessoas inventam. Então as pessoas gostam de ver ele com o cachorro dele na casa dele, aí as pessoas fazem comentários do tipo, eu achei ele tá meio triste hoje. Cara, triste não é uma coisa que você vai buscar quando você está buscando um material jornalístico. Mas na internet tem muito disso, as pessoas buscarem a pessoa. E eu me entendo, e esse é o papel que eu tento cumprir, uma espécie de curador de conteúdo. Do que o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar disso, eu não vou falar, como ninguém me paga nada, eu posso falar sobre o que eu quiser. Se eu quiser dar uma receita de bolo no meu canal, eu posso dar uma receita de bolo no meu canal. Então eu sou uma espécie de curador de conteúdo. E uso todas as técnicas de apuração que eu cultivei ao longo de quase 15 anos dentro da TV Globo. Então, o compromisso com a informação, isso não muda. Então, os critérios são muito pessoais, mas com esse rigor ético, até porque eu não tenho jurídico, né? Então, eu não posso atacar alguém vai me processar, quem vai... Não, então eu tenho que ser muito cuidadoso, eu sou muito cuidadoso no que eu falo, mas livre. Então, uma coisa que seria de mau gosto na TV, eu posso tentar na internet. Eu posso tentar. Apesar dessa liberdade que a internet nos dá para produzir conteúdo, a gente bem sabe, Nelson, que muitas pessoas se utilizam desse benefício para produzir conteúdo de má fé e propagar ideias que não fazem o menor sentido cientificamente falando. Nesse meio de informações democratizadas, como a gente faz com que o jornalismo sério seja valorizado e esteja cada vez mais acessível às pessoas, no sentido de atingir um público tão grande como muitas vezes os profissionais que espalham fake news conseguem atingir? Eu acho que o jornalismo de verdade, e não isso que a gente vê, são coisas diferentes, né? Porque esses sites de fake news, esses blogs, eles se apropriam da estética do jornalismo, né? Você tem uma pessoa falando para uma câmera, quando ele fala alguma coisa aparece uma imagem, aparece um gráfico, entra uma vinheta, você olha assim, se você não fala língua, você fala que aquilo ali é jornalismo. Então a pessoa se apropria da estética do jornalismo para passar informação. Informação não é notícia. Fofoca é informação. Boato é informação. Mentira é informação. Informação mentirosa. Então, a estética, eles se apropriam da estética. O jornalismo está tentando se mostrar importante o tempo inteiro. Fala, gente, é diferente, a gente tem um processo de apuração. E você não dá para querer que as pessoas entendam como é que é o processo de formação de uma notícia. Porque o processo, principalmente numa redação, é um processo fordista, grande, com muitas redundâncias para você evitar que um erro vá ao ar. Então a informação, por isso que me incomoda muito quando eu saio da Globo e falo assim, a Globo mente. Eu falo, tá bom, a Globo mente, me diz uma mentira que a Globo veiculou. Você pode não gostar dela ter falado isso e não falado aquilo. Você pode achar que ela deu muito tempo para esse assunto, você pode achar que ela usou um adjetivo. Agora, qual é a informação errada? Quando você vê um jornal da Globo, fala assim, fulano morreu, você não tem dúvida. Você fala assim, será que morreu mesmo? Agora, quando chega no WhatsApp, você vê num site, sei lá o quê, fala fulano morreu. Você vai checar no meio de informação tradicional. O que eu acho que aí é um trabalho que não é do jornalismo, mas é do espectador. Esse espectador, ele está preparado para consumir essa informação? Ele consegue diferenciar um texto de fake news de um texto jornalístico? Aí tem a ver com educação. Muitas das fake news, você não precisa nem... E eu acompanho os grupos bolsonaristas no WhatsApp, por exemplo. Muitas das fake news você não precisa nem apurar. Ela não faz sentido dentro dela mesma. Dentro dela mesma, ela não faz sentido. Porque ou tem um erro de informação, ou um erro geográfico, ortográfico, ou um nome de uma pessoa errada, ou uma atribuição errada. O meu medo, e aí é um medo que eu infelizmente acho que vai se concretizar, que esses sites, eles estão sofisticando a tal ponto de que você vai ser cada vez mais difícil você identificar. Se hoje existe essa disparidade, a situação já está super complicada quando a gente pensa em educação midiática da população mesmo, né, de questionar esse tipo de erro que você apontou. Imagina quando isso acontecer, aí a coisa vai ficar ainda mais feia, né? O que ajudaria seria se a gente tivesse educação midiática correndo para as pessoas poderem identificar fake news,
E quando isso se sofisticasse, você fala, mentira, é boato, é fofoca, mas é mais do que boato e fofoca, é alguma coisa dolosa, um projeto de poder para minar instituições, é uma coisa muito maior. Mas, apesar de forte, como você falou, ainda tem um amadorismo. Só que como a população é educada de forma amadora, Que é isso? Calma viu? Olha, se isso fosse na minha coluna, ia entrar no ar. Não tem problema, né? Isso não compromete a informação. E quando você é verdadeiro, e eu acho muito legal da internet que tem essa coisa do verdadeiro, é tipo assim, eu tossi, eu tossi. Eu conheci apresentadores, por exemplo, que tem uma técnica, não sei se você conhece. Você tá lá, tá com vontade de espirrar louco, e você tá num jornal. Como é que você faz para não espirrar? A técnica que me passaram é você apertar com força alguma parte do corpo, que provoca uma dor, e o seu corpo vai ficar preocupado com a dor e não com o espirro. Hoje eu penso o quê? Espirra. Né? Você vai se torturar para não espirrar, porque espirrar é uma coisa involuntária. E eu gosto muito disso. E às vezes eu tô gravando e acontece uma coisa dessa, cara, aconteceu, não é culpa de ninguém e não atrapalhou a informação. E humaniza, as pessoas vão ver, caiu, vambora. Eu gosto muito disso. E essa fala me deu uma ideia de que a internet também nos tira um pouco o jornalismo daquele pedestal de pessoas inacessíveis e perfeitas e que não erram e que falam maravilhosamente bem, sem tossir, sem espirrar, nem nada. Porque é muito isso que você falou. A partir do momento que a gente coloca um objeto caindo na sua cabeça, ou você espirrando e tossindo no ar, você mostra que você é humano, como aquela pessoa que tá recebendo aquela mensagem, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fazia faculdade de jornalismo e havia pessoas que queriam fazer jornalismo em TV. Foi sempre muito sedutor. As pessoas que queriam fazer jornalismo na TV, geralmente aquelas pessoas que estavam preocupadas com a estética da TV. Que estavam preocupadas, vou fazer um curso de falar para a câmera. Ter uns. E eu conheço profissionais que trabalhavam na TV e ganhavam dinheiro fora, assessorando pessoas que eram aspirantes a trabalhar na TV. Como se trabalhar na TV fosse um conjunto de técnicas. Não é isso. E as pessoas aprendiam um conjunto de técnicas que são datadas no tempo. A televisão evoluiu. Então você vai fazer um curso técnico, só que o software mudou. O software no sentido mais amplo. Pode ser o software de edição, quanto o software da mentalidade. E eu tenho, pensando depois, postumamente, depois de ter saído da TV Globo, eu tenho uma contribuição para essa coisa da informalidade que eu já usava quando eu trabalhava na Globo. Quando eu era editor-chefe do Em Pauta, o que eu mais gostava era acabar com o script. Porque eu estava trabalhando com pessoas que tinham 30 anos de carreira, ou até mais, ou menos, enfim, mais tempo de carreira do que eu, e eu falando assim, eu vou escrever roteiro para essa pessoa que. Não! O que eu tenho que fazer é segurar as pontas. Segura as pontas, falando, joga para ele vai improvisar, eu tenho que estar pronto para o improviso dele para a gente poder encaminhar o programa para outro lado. E quando você joga para o improviso, a pessoa não tem como ser ela mesma, porque é muito mais difícil você criar um personagem. Só que, historicamente, quem queria fazer TV era aquela pessoa que se vestia, se botava num papel de Cid Moreira, de voz, de locução, e isso criou jornalistas, muitos até renomados, completamente vazios, que eram donos da técnica. Sabiam tudo da técnica, você podia botar qualquer texto na boca da pessoa, e a pessoa... Esses jornalistas, felizmente, estão morrendo. Pelo menos na TV Globo. Nos outros, acho que até aguenta mais, porque não tem esse espaço, não precisa pensar. Você precisa saber câmera 1, câmera 2, saber como pronuncia as palavras. Às vezes, como é que fala o nome desse presidente aqui do Irã? É assim que fala. Então tá, é só isso que eu preciso saber. Por um momento, na TV Globo, esse foi o modelo de apresentador. Agora, como é tudo no ao vivo, tem muito espaço para improviso, se a pessoa não tiver repertório, ela não aguenta. Ela não sabe o que ela está falando, e a gente vê alguns desastres, às vezes eu fico com pena, porque você tem pessoas que estão em funções e não estão preparadas para as funções. Aí a pessoa está fazendo um jornal qualquer que cobre assunto X. Aconteceu alguma coisa no exterior, ela não sabe nem que aquilo ali é um país. Mas isso, felizmente, a TV percebe, pelo menos a TV Globo. Eu vejo isso claramente. Nas outras, falta isso. Porque se você botar pessoas que são só pessoas bonitas que leiam TP, ferrou. Porque o TP trava, pode surgir um nome que ela não sabe. E se hoje um apresentador for ler um nome de um chefe de Estado estrangeiro e ele inventar uma pronúncia, aquilo ali cortam, mandam para o WhatsApp, vira piada. O apresentador vira piada.
Agora, se o apresentador tossir, espirrar, ai, caiu meu óculos, vira o rei da internet. Vira o rei da internet. Ninguém vai falar assim, aquele que derruba óculos. Não, mas aquele cara que não sabe pronunciar o nome de um chefe de Estado que ele deveria saber, ferrou. E se tá morrendo na televisão, na internet quase não há espaço para esse profissional que só se limita a uma coisa, né? Mas eu acho que na internet uma coisa que eu percebo é muito chute. A pessoa chuta, ela não sabe, não tem certeza, chuta. Porque é mais. Não pode chutar. Se você não sabe, você fala, eu acho, no máximo você fala, eu acho, parece, ouvi dizer. Agora, não. Quando você fala no jornalismo é porque você apurou, ou é de acordo com a apuração X, ou a organização tal diz, a universidade apontou que. Na internet tem gente que acha que fala assim, que faz sentido na minha cabeça, então vamos embora. Então eu sinto essa falta de compromisso. Tem chute. E chute não pode ter. Com certeza. E cabe a nós, a futura geração de jornalistas e pessoas que estão se formando agora, nos atentarmos a esse detalhe. Na entrevista com a Mara Luque, a gente chegou a conversar sobre uma questão que é o fato de que a internet nos traz muitas possibilidades. E desde que a gente siga os preceitos básicos da profissão, não tem muito erro, porque a questão da técnica, ela tá aí para ser estudada e aprendida e testada. Mas desde que você não cometa besteira de falar opiniões sem ter comprovações, de fazer chutes e fazer apostas sem ter como embasar tudo que você fala, se você simplesmente não sair dos princípios da profissão, tá tudo bem. Você pode colocar o quadro caindo, você pode espirrar na câmera. O que você não pode é falar que uma coisa é verdade, sendo que você não tem certeza, né? Só que eu acho que falta, eu sinto muita falta, que a gente chama de cabeça branca. Que são pessoas que vão ter um repertório de que eu não tenho, por exemplo, e eu me lembro que tinham pessoas que eram fundamentais. Quando falava da Constituinte, a pessoa tinha visto a Constituinte. Visto, ela estava lá, eu vi a Constituinte. Então, aquelas referências políticas da Constituinte, que até hoje muitas delas estão aí, né? Você pode pensar até no ex-presidente Lula, que é um candidato com chances de ganhar. Ele era um personagem importante na Constituinte. Essas pessoas tinham vivido isso. As pessoas tinham vivido momentos históricos importantes, internacionais. Então, elas eram referências. Então, quando eu via alguém talvez entusiasmado com a juventude, via, nossa, olha essa notícia, a pessoa assim, tá, isso aí já aconteceu assim, assim, tem nada de novo. Então, baixa a sua bola. Então você dá a notícia e dá o contexto. Ela aconteceu isso, não fique assustado, porque isso já aconteceu assim, 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 assim. A próxima pergunta que eu gostaria de te fazer, que é sobre a questão do tempo do jornalismo no YouTube. Porque existe no jornalismo na televisão a questão do furo e que na internet a gente vê muito também, e não só de páginas de jornalismo, mas também de pessoas anônimas, de páginas de fofoca que querem se aproveitar de um fato e contar suas próprias narrativas. E pensando nisso, eu queria saber de você, como é o seu tempo de jornalismo no YouTube? Como você define as pautas e a partir disso faz todo o roteiro e a gravação e a edição? Quanto tempo você se dedica para poder colocar um vídeo no ar? Isso é importante porque, independente do que aconteça no planeta, eu tenho um compromisso pessoal de publicar um vídeo toda quarta-feira à noite. Então, o que determina a publicação é o deadline. Então, pode ter tido. Eu nunca fiz isso, mas sei lá, houve a morte de um presidente. Eu vou fazer um vídeo extra. Pode até ter, mas o que eu penso em fazer? Como essa notícia da morte do presidente, os detalhes e tal, isso vai estar na grande mídia, eu quero dar o meu olhar sobre isso. O que eu vou contar sobre isso? E eu te conto quarta-feira. Tá? Então, pode. E aconteceu na quinta, se for na quarta-feira, eu vou arrumar um jeito de falar essa história de um jeito diferente. E o que acontece é que o meu canal ainda, espero que um dia eu viva dele, mas eu ainda não vivo do meu canal. Não dá para viver do meu canal. O meu canal é um grande exercício para todas as funções que eu sou capaz de desempenhar no audiovisual. Então, eu tenho no meu canal o que eu faço. Eu falo, eu roteirizo, eu gravo imagem, eu faço áudio, eu edito, eu finalizo, tal, tal, tal. Que ali é um grande exercício. E ali eu erro bastante, arrumo soluções para corrigir os erros técnicos, principalmente, estudo roteiro, toda semana eu tento fazer um roteiro diferente e tal. E como eu tenho pouco tempo para fazer, eu inventei o meu processo. Eu tenho que publicar na quarta-feira à noite, toda quarta-feira à noite, pelo menos eu tento toda quarta-feira à noite ter um vídeo lá.
Então eu tenho um processo, que eu saio escrevendo, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, me mando umas ideias, e em algum momento eu compilo essas ideias. Se eu vejo um vídeo que eu acho que eu quero usar, eu já mando se for um vídeo do Twitter, eu jogo para mim e vou meio que organizando isso. Mas a minha ideia em relação ao tempo, no tempo de publicação, eu tô meio descolado. Então, é aquela ideia que eu tenho a minha grade. A minha grade não vai mudar. O Jornal Nacional não vai começar às 6, porque o presidente morreu às 5. Vamos antecipar. Não, o Jornal Nacional é às 6. Se for uma coisa muito grande, até como houve em passado recente, acabou tudo, a gente vai transmitir o que for, tudo bem. Mas não é o meu caso. O meu eu tenho que botar no ar um vídeo, porque eu acho que não é muito, a pessoa não está indo ali para descobrir uma notícia. Porque eu não tenho esse tempo também de me dedicar à apuração. Eu vou ficar aqui buscando a notícia exclusiva. Eu não tenho isso, eu não tenho esse tempo. Então, eu quero contar essa história do meu jeito. Com certeza. E você até chegou a tocar nessa questão que eu gostaria de falar, que recentemente o Shane Smith, fundador da Vice, disse que se você não está na internet, está morto, e se você estiver, não estará ganhando dinheiro. Então eu queria trazer essa discussão para a questão da monetização do seu canal. Como você monetiza a Coluna do Garrone hoje? Eu trato ainda, apesar de tentar buscar o máximo de profissionalismo e o máximo que eu consigo de rigor técnico, e eu tento melhorar a cada semana. Se eu vejo que o equipamento está obsoleto, eu vou tentar melhorar. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Mas como eu falei, ali é um espaço pessoal, então tem um pouco de hobby, tem um pouco de compartilhar o que eu acho relevante para o momento histórico que a gente está vivendo. Eu não quero olhar para frente e quando eu pensar nesse ano que a gente está vivendo, eu falo assim, eu estava calado, eu estava me posicionando. Eu posso até, quem sabe, no futuro falar assim, gente, que merda que eu estava falando, né? Eu estava do lado errado da história e tal. Mas assim, eu acho importante me posicionar, porque eu vejo, por exemplo, no período da ditadura militar, eu falo, gente, como é que a gente ficou tanto tempo num regime de exceção? Mais de 20 anos num regime de exceção. E onde é que estava? Estava todo mundo vivendo, estava todo mundo na padaria. Como é que era isso, né? Eu não quero ter sido conivente com qualquer coisa que se aproxime de cerceamento de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Qualquer coisa que vá nesse sentido, eu quero denunciar. Então, esse é o meu objetivo. Se isso vai dar dinheiro ou não, por enquanto é secundário. Hoje, o meu custo é muito baixo do canal. Porque como eu faço absolutamente tudo, né? Porque quanto custaria a edição de um vídeo meu? Eu nem sei quanto custaria. Quanto custaria chamar um cinegrafista para ir à minha casa para gravar? Eu não sei quanto custaria isso. Custaria talvez muito mais do que todo o dinheiro que eu recebo. Provavelmente muito mais, porque eu vejo que as produtoras cobram e tal. Então, assim, o custo do meu canal é muito baixo. Então, meu canal ele tem uma vida muito longa. Porque eu já arrumei um processo de fazer ele de forma enxuta e um processo de construção de roteiro que eu vou fazendo de forma meio anárquica, conversando comigo mesmo no WhatsApp até o momento que eu sento, junto tudo e gravo. Então, custo baixo. O roteirista é de graça, o cinegrafista é de graça, o operador de áudio de graça, o figurino é o meu mesmo, a edição e a finalização de graça. Então, custo baixo. Então, o canal, ele é quase superavitário, porque assim, se eu posso pensar assim, houve os equipamentos, eu gastei dinheiro com equipamento, mas esse equipamento eu uso para fazer tudo na minha vida relacionado ao audiovisual. Então, ele meio que se paga. Então, o canal é de graça. O que ele toma é o meu tempo, que seria a parte mais cara do canal. Mas, como eu gosto de fazer, tá valendo. Então, o meu canal é de graça. O que vem de monetização é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga, porque não é muito, muito pouco ainda. Então, esse é um drama. Tanto que alguns canais precisam de patrocínio, precisam botar o Pix na tela, para, me ajuda aqui, você gostou de mim? Vamos lá, vai no amor. Tem isso. Ou então põe patrocínio mesmo e tal. Eu até refleti sobre isso, não sei se cabe ou não, mas por enquanto o que eu recebo é só monetização do YouTube, que é muito pouco e tal. Mas essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é estar jornalisticamente relevante, estar no momento histórico que eu estou vivendo, não estou alienado no momento histórico, estou treinando essas partes operacionais técnicas, e hoje eu estou preparado, por exemplo, se pintar uma proposta, eu posso voltar para a televisão? Eu sou capaz de voltar para a televisão, fazer todas as funções que eu fazia, muitas outras, e eu sou um profissional melhor. A monetização agora não é uma preocupação para mim.
Então, se você está pensando em largar toda a sua vida e abrir um canal no YouTube, eu vou dizer que não faça isso. Porque qual é a garantia que você tem que isso vai ser rentável, que você vai pagar os seus boletos? Agora, para ganhar dinheiro, aí você tem que ter um business plan, uma coisa assim, ou você tem que construir a sua carreira em outro lugar e levar o seu nome para o YouTube. Mas mesmo assim, eu vejo pessoas que tinham nomes muito grandes no jornalismo audiovisual da TV, acha que é só pedir demissão, porque na TV ela ganha um salário gigantesco, todo mundo ama, ela dá autógrafo na rua, saiu da TV, abriu o canal no YouTube, a pessoa morre. Porque ela acha que ela vai transportar tudo. Não, você tem que inventar um novo personagem, tem que ser outra coisa, porque se for reproduzir aquilo que está na TV, primeiro que você precisa de muito dinheiro. Você precisa do maquiador, do operador de áudio, do cara do figurino, do cara que vai escrever seu texto para você falar. Não, é outra coisa, é outra coisa. Então eu estou nesse momento que eu acho que é de transição. Transição para quê? Eu não sei, mas eu estou satisfeito com esse espaço que eu conquistei, que é só meu e ninguém apita nada. Isso é libertador. Isso é libertador. Eu quero falar sobre isso. Eu devo falar sobre isso? Quem eu vou consultar? Minha consciência. Isso não tem preço, mas é um luxo que eu posso bancar com os meus outros trabalhos. Essa independência é algo que nós, jovens jornalistas, achamos o máximo, que é justamente isso, você falar sobre assuntos que talvez não seriam pauta na grande mídia, mas que são muito caros a você. Então, se você quiser falar sobre série, você pode. Se você quiser falar sobre algo que só você entende, só você gosta, você também pode. Eu fiz um vídeo sobre Pablo Vittar, porque eu estava a fim de falar de Pablo Vittar. E eu falei assim, gente, e eu não conhecia nada de Pablo Vittar. Eu falei, gente, que máximo isso aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre Pablo Vittar. E eu tinha visto Pablo Vittar há 5 anos num programa de TV e já tinha achado legal, e depois sabia que existia. Quando eu fui ver, eu falei, gente, que mensagem libertadora é essa que essa cantora tá falando? Num Brasil de retrocessos de mentalidade que a gente está vivendo. Falei de política o tempo inteiro, mas via Pablo Vittar. Você não vai ver no meio de imprensa convencional uma matéria de política que tenha Pablo Vittar no meio. Não faz sentido. Pablo Vittar não entra. Política é para políticos, comentaristas políticos, cientistas políticos. Cantora pop não fala de política. Cantora pop fala de política o tempo inteiro. Ela é o manifesto político. E eu tô falando, eu tô a fim de falar. Faz sentido? É de mau gosto? Não vão gostar? Tá, minha consciência deixa, tá dentro da lei. Não, eu acho que é de bom gosto, é de bom tom e tal, vambora. Nelson, para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa conversa, eu queria te convidar para refletir sobre como a gente pode fazer um jornalismo melhor. Eu acho, é muito clichê falar em educação, mas é mais do que educação, né? É uma educação crítica que você consiga ver as coisas no contexto. E o jornalismo precisa de contexto. O jornalista muitas vezes tenta dar o contexto. Por mais boa fé que o jornalista consiga e dê o contexto, se as pessoas não forem capazes de contextualizar tudo que elas recebem, o jornalismo não está completo. O jornalismo não está completo. Então, a capacidade de contextualizar a informação que recebe. Então, é um trabalho, e isso é importante porque isso torna o trabalho do jornalista mais difícil. Porque se você tiver um público crítico, ele não aceita qualquer besteira. Eu tenho uma implicância muito grande com o jornalismo de celebridade. Porque isso ocupa o tempo das pessoas e as pessoas ficam de fato indignadas com aquilo. Se esse cantor roubou a namorada de um comediante, isso vira uma comoção, aí tem uma morte de uma criança no meio, e depois esse cantor abandona, essas palavras que as pessoas usam, né? Roubou a namorada e abandonou a namorada, aí você ocupa um espaço do tempo e da consciência das pessoas e da indignação das pessoas com isso, é sinal de que as pessoas não estão bem informadas, porque isso não é importante. Isso não é importante. As pessoas, entendendo o país que vivem, o mundo que vivem, vão falar assim, isso não é importante. O que é importante? Essa notícia é importante. E essa notícia está sendo mal dada por esse veículo por causa disso. A gente reduz. A gente não, as pessoas reduzem. Fala assim, globalixo, comunista. Não. Se a gente está num nível do debate que você vai chamar uma empresa que tem acionista, uma empresa familiar que tem acionista de comunista, ferrou. O nível do debate está lá embaixo. Então, essa formação de público, agora, como forma público? Não tem essa resposta. Mas o jornalismo melhora se as pessoas que consomem o jornalismo melhorarem como cidadãos. Agora, não é uma solução que assim, fecha esse veículo. Não é isso. As pessoas que recebem entenderem que elas estão recebendo é ruim.
chegar para um jornalista de celebridade e falar assim, isso não é notícia, eu não consumo isso, não tenho, isso não é relevante, eu não sigo essa pessoa, não vejo esse canal, não entro nesse site. Isso, o que é importante para este país, para a cidadania? Aí a pessoa, não, mas eu gosto de relaxar, não quero me preocupar com essas coisas sérias. Ouve música, vai ler um livro, vai passear. Agora, ficar consumindo isso, que rouba a estética do jornalismo, né? Rouba os formatos do jornalismo para apresentar alguma notícia como se fosse relevante, falar, bomba, fulano e fulano se separaram. Não faz sentido. Se não fosse assim, se o Sudão do Sul separou do Sudão, aí realmente faz 2 países se separando. Agora, um influenciador separou de um ex de férias com um ex, isso não é notícia. Isso não deve indignar. As pessoas ficam revoltadas. E aí você tem notícias, por exemplo, de influenciadores que em depressão porque são alvo de haters por uma decisão estritamente pessoal da pessoa, não tem qualquer impacto público, e o país para reivindicar algum tipo de posicionamento. E enquanto isso, passam boiadas aí que a gente nem sabe o que são. Então, assim, formação de público. O público dá a importância do jornalismo. Né? O público que leva o jornalismo à altura que ele merece. Nelson, a nossa conversa foi ótima, me deu assim muitas novas perspectivas a respeito do jornalismo. Espero que tenha dado também para todo mundo que esteja nos assistindo. Eu queria te agradecer imensamente e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Inclusive, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e o que você pensa a respeito de várias das questões abordadas aqui no vídeo. Um abraço e até a próxima!